Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e como prometido, no vídeo de hoje eu vim fazer a minha primeira resenha aqui do canal, gente. Então assim, se tiver meio errado, se não tiver do jeito padrão, vocês me desculpem, gente, porque eu não sei fazer resenha, é a primeira que eu tô fazendo, mas a gente aprende com o tempo, que é, gente, dessa coleção perfeita que eu falei num dos vídeos anteriores aí, que eu precisava fazer um vídeo só pra falar da perfeição que é essa trilogia, que é A Rebelde do Deserto, gente. Hoje eu vim aqui panfletar muito essa coleção pra vocês, porque ninguém fala sobre ela é tão injustiçada e ela é tão perfeita, então ela merece um vídeo só pra ela, gente. Então eu espero que vocês gostem. Se vocês quiserem que eu faça resenha de outros livros, deixem aqui nos comentários e já deixe seu like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, pra não perder nenhum vídeo. E também me siga lá nas redes sociais, me siga no Insta e no TikTok. Eu tenho uma conta de livros lá no TikTok e também uma conta de dublagens e povs, que são historinhas, e lá no Insta eu tô sempre falando de cinema, de séries, de livros, então me acompanhe lá pra saber o que eu tô lendo, o que eu tô achando dos livros, que eu sempre falo lá as notinhas quando eu termino de ler. Então é isso, vamos lá! E antes de começar, eu já quero falar que esse vídeo não vai ter spoiler, então você pode assistir tranquilamente aí, que eu não vou dar spoiler de nada da história, tá? E eu vou dividir esse vídeo em algumas partes, tipo personagens, história, política, romance, porque eu acho que vai ficar melhor pra vocês compreenderem o contexto, assim, geral da história, e pra comentar um pouquinho sobre cada um desses eventos, porque eu acho muito importante pra vocês se incentivarem a ler esse livro e também pra vocês compreenderem ali o universo da história. E a gente vai acompanhar como protagonista a Amani, que é uma adolescente de 17 anos que mora numa pequena cidade ali do deserto, que tá totalmente tomada por estrangeiros, com o apoio do sultão dela, né, do país dela, que é Mirage. E aí, tentando mudar de vida, ela vai participar de um torneio de tiros, né, pensando no valor do prêmio que ela vai ganhar, porque ela quer muito abandonar aquela vida toda e partir pra capital, tentar uma vida nova, uma vida melhor. É claro que a gente sabe que nem tudo é tão fácil assim, né, ainda mais em livros de fantasia, então vai dar muita coisa errada ali nessa aventura dela, e a princípio ela vai conhecer um estrangeiro ali nesse torneio, né, que ela vê como a sua única saída, a única oportunidade dela de finalmente abandonar a Vila da Poeira, que é a cidade pequena onde ela mora, e ir pra capital de algum jeito, tentar melhorar a vida dela de uma vez por todas. E conforme a história vai se desenrolando, a gente vai conhecendo um pouquinho mais da cultura do país dela, né, do lugar onde ela vive, desse deserto enorme que parece que não acaba mais, que é Mirage, né, e a gente vai acompanhar essa cultura, e foi uma das coisas que mais me surpreendeu. Até falei no vídeo das minhas leituras, né, de novembro, que foi quando eu li essa coleção, e eu falei sobre isso, que é uma das melhores fantasias que eu já li, assim, na vida, gente, porque ela explora um lado que é muito pouco conhecido, que é justamente essa cultura árabe, sabe? Essa vibe mais Oriente Médio ali, que lembra bastante Aladdin. Se você curtiu Aladdin, você com certeza vai amar esses livros. Então ele explora bastante isso, ele vai explorar tanto a cultura ali, né, da Arábia, no caso, por exemplo, como os maridos poderem ter várias esposas ali, né? Tem bastante coisa relacionada ao machismo, tá? Preciso deixar isso aqui bem claro, se avisar meio que é um gatilho, né? Tem várias falas e afins, não tem nada muito pesado, inclusive acredito que a classificação indicativa desses livros sejam 14 ou 16, mas deem uma pesquisada antes, tá? Pra terem certeza, porque eles têm bastante cena violenta, bastante coisa de sangue, essas coisas, então vão dar uma pesquisada antes nos gatilhos e na classificação bem certinho, tá, gente? Antes de vocês lerem. Mas ele fala bastante, então, né, tem essa parte aí relacionada ao machismo, de como eles tratam as mulheres e afins, só que isso é muito bem explorado e é explorado de uma forma muito bem feita pela autora. Então, ao longo da história, a gente vai acompanhar não só a Amani como mulher ali, né, uma mulher principal, forte, incrível, a protagonista maravilhosa, mas a gente vai acompanhar outras mulheres também, né, outras personagens femininas, e a gente vai acompanhar as histórias delas ali. Então é bem legal isso, é bem legal pra gente entender um pouquinho mais dessa cultura, que apesar de estar sendo retratada em um livro de fantasia, infelizmente ainda ocorre aí em vários países, né, principalmente nesses países que tem essa cultura muito enraizada, né, de a mulher ser inferior, de isso e daquilo, sabe? Então é bem interessante a gente conhecer um pouquinho mais dessa parte da cultura, desse universo que a autora criou. E juntamente com essa parte da cultura, dessa região ali, né, pessoal, a gente vai ter então a introdução à fantasia perfeita dessa coleção, gente, que foi realmente o que me conquistou, assim, de uma forma absurda. A gente tá sempre muito acostumado a acompanhar fantasias e ler principalmente em universos que se passam no que seria mais ou menos a Europa. Então a gente sempre vai estar vendo faunos, fadas, sereias, esse tipo de criatura encantada, sabe? Que é uma coisa bem característica ali dessa região mais europeia, da parte mais ocidental ali. E nesses livros a gente vai explorar uma cultura totalmente diferente, como eu falei anteriormente, e isso envolve a parte da fantasia. Então no lugar de fadas e essas coisas, a gente vai ter djinns, que são basicamente os gênios da
lâmpada, né, os gênios como do Aladdin, e eu achei isso sensacional, porque eram seres que na verdade eu não conhecia muito. Eu fui pesquisando fanarts e afins enquanto eu tava lendo, e eu achei eles muito bem detalhados, muito incríveis, assim, realmente são seres mágicos maravilhosos, eles são bem descritos, assim, bem desenvolvidos nos livros, eles têm um papel muito importante, e além deles a gente também vai ter outros seres encantados, como cavalos de areia, que são sensacionais também, gente. A gente também vai ter os Denjins, que são os filhos do Djinns com humanos, são meio que ali, não semideuses exatamente, mas assim, pra quem gosta de Percy Jackson, vou usar essa referência, são tipo semideuses ali com poderes e afins. Então a gente, além de ter essa parte dos seres encantados, a gente ainda tem isso de terem personagens com poderes e afins, então isso é muito legal, achei uma fantasia maravilhosa nessa parte, eles exploraram super bem essa parte cultural ali, e a gente também tem, inclusive, ainda focando nisso da fantasia, a parte do preconceito com as pessoas que têm poderes, gente. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, mas a gente acompanha bastante isso, como que as dificuldades dessas criaturas de conviverem com os humanos e afins, e o preconceito que elas sofrem, como que elas são acusadas de, tipo, algo que elas nasceram com aquilo, sabe? Então é uma parte que me tocou bastante de ver isso, porque pode ser uma representação, na verdade, né, da realidade que a gente vive. Então é bem triste, é sofrido da gente acompanhar isso, mas achei que a autora trabalhou muito bem. Se você leu a trilogia de O Príncipe Cruel, que eu acho que eu tenho quase certeza que você já leu, pelo menos, ou ouviu falar, você vai adorar A Rebelde do Deserto. E assim, a princípio você pode pensar, pelo que eu falei, que não tem nada a ver um livro com o outro, mas na verdade, gente, os dois têm muita coisa em comum, e eu vou começar falando pelo fato da política, gente. Assim, eu sei que quando vocês pensam em fantasia, vocês, né, no caso as pessoas em geral, pensam em fantasia, a gente pensa muito em seres encantados e afins e esquece dessa parte política que existe por trás. Eu amo essa parte, gente, eu amo ler sobre isso, eu amo ler sobre as monarquias, sobre rebeliões, golpes e afins, tudo que tá acontecendo ali por trás dos bastidores, né, porque a gente sabe que não é um mar de rosas, e eu achei que essas duas coleções, tanto o Príncipe Cruel quanto a Rebelde do Deserto, conseguiram explorar muito bem essa parte política sem ficar algo maçante, sabe, algo chato de você ler. Então a gente vai acompanhar rebeliões, golpes ali, né, uma tentativa de golpe contra o sultão, que um príncipe quer assumir o trono ali, né, para tentar mudar esse país de vida, e ao mesmo tempo a gente vai acompanhar uma guerra civil eclodindo, mas também uma guerra com os países estrangeiros, ali os países ao redor. Então é muito legal essa parte política, a Amani tá super envolvida ali com tudo que tá acontecendo no reino, né, ela acaba meio que se envolvendo bastante com isso, e na verdade, é bem o foco dessa trilogia, é mais essa parte política mesmo, sabe? Tem a parte de fantasia, tem a parte de romance, mas é muito legal como tudo isso se encaixa justamente nesse contexto político, sabe? E falando de mocinhos e vilões, é claro que eu não posso deixar de falar dos personagens, gente. Assim, no meio de toda essa história, de toda essa coisa linda, incrível que é a história desses livros, a gente tem personagens icônicos, assim, eu digo icônicos mesmo, porque apesar de ter uns nomes bem difíceis de lembrar, eu consigo lembrar da maioria porque eles realmente marcaram meu coração, sabe? E uma coisa bem legal que eu já vou falar aqui pra vocês é que, assim, eu gosto bastante quando os autores eles não têm medo de matar ou machucar os personagens. Eu acho extremamente chato quando você tá lendo uma coleção e você tem certeza que a protagonista vai terminar bem, você tem certeza que os outros personagens secundários que são importantes vão terminar bem. Nessa coleção, não. Nessa coleção, a todo momento, qualquer um deles pode morrer. E eu acho isso genial, gente, porque te dá aquela aflição, te dá aquela vontade de continuar lendo, de querer terminar. Será que fulano vai terminar bem? Será que não vai? Será que morreu mesmo? Será que não morreu? Então, a todo momento você tá ali angustiante, sabe? Você tá sentindo aquilo de eu preciso saber mais, eu preciso concluir a história desse personagem, preciso saber o que aconteceu. Todo mundo tá em risco, todo mundo tá correndo risco de vida, entendeu? A qualquer momento pode acontecer uma morte mega marcante. Então esses plots, sabe, essas reviravoltas que a autora construiu são muito legais. Eles ajudam a dar uma dinâmica ali muito boa pros livros, né? Como eu falei, tem bastante esse foco de política, essas mortes, enfim, todos esses acontecimentos vão estar relacionados a isso e tornam a história um pouco mais, assim, com ação, sabe? Então não fica aquela coisa maçante, muito pelo contrário, é uma dinâmica que flui muito bem junto com a aventura, com fantasia, com ação ali, e também com essa parte de você sentir ali, né, você sentir na pele a perda daqueles personagens que marcaram tanto. Mas indo pro lado mais feliz, todos os personagens estão muito bem trabalhados, preciso falar isso, inclusive os personagens que não tem tanto destaque assim, o que foi uma surpresa pra mim, porque eles realmente, todo personagem que aparecer, ele vai ter um começo, um meio e um fim pra sua história, tá? Mesmo que ele não seja tão importante. Então isso é bem legal, eu acho que dá um encerramento digno pra todo personagem, né? Não é porque ele não é um personagem
personagem protagonista ali, né, que ele não mereça um final decente, gente. Então, assim, todos eles vão ter um final ali, vão ter um final bom, um final triste, não sabemos, aí você terá que ler, mas é bem trabalhado isso, sabe? Eu gostei bastante, até porque a gente vai compreender cada um dos personagens e vai compreender a sua história. Então isso é muito interessante, porque a gente não fica naquilo só a Manny, sabe? Ou só ela e o par romântico, não. A gente vai saber a história, vai saber o passado de todos ali os que estão envolvidos, e isso ajuda a gente a construir justamente aquele carinho e aquele apego pelos personagens, como se a gente conhecesse eles há anos. E ela faz isso de uma forma bem dinâmica, tá? Não fica nada, tipo, maçante. E eu sei que você estava esperando eu falar sobre romance, eu sei, gente. E assim, como eu falei, eu acho que isso é uma das grandes semelhanças com A Rebelde do Deserto e O Príncipe Cruel. A gente tem romance? A gente tem romance, mas são migalhas, gente. São realmente, assim, migalhas. A gente tem um casal principal que, inclusive, virou um dos meus favoritos. Eles são muito perfeitos junto. Eles realmente complementam um ao outro. Então é muito legal ver o desenvolvimento deles, como que, sabe, é incrível, gente. É realmente, Ai, inclusive eu chorei tanto com esse casal no último livro, gente, vocês não têm noção. Eu desabei chorando, sério, muito incrível a história deles, muito bonita. E a gente tem, assim, esse romance, só que é claro que, como eu falei, o foco não é romance, tá, gente? Até porque o gênero deles é fantasia. E eles não são o único casal, é claro, né? Tem outros relacionamentos ali. Então, assim, gente, tem bastante romance? Tem. Só que ele é tratado de uma forma como se não fosse o foco. Então, tenham isso em mente, mas como eu falei, se você ler O Príncipe Cruel, você sabe como isso funciona, porque O Príncipe Cruel também não tem praticamente nada de romance, né? Bem migalhas mesmo. E aqui em A Rebelde do Deserto também mas ao mesmo tempo é migalhas que valem mais a pena do que às vezes 600 páginas de hot, sabe? Então é muito incrível, gente, porque é tão bem desenvolvido que é perfeito, e é isso que a gente quer. A gente quer um romance e um relacionamento bem desenvolvido. E é claro que, como eu tô falando aqui ao longo do vídeo, eu amei, gente. Minha nota pra essa coleção é 5 estrelinhas, é simplesmente incrível, é perfeita, é uma das melhores fantasias que eu já li na minha vida. Eu super recomendo pra qualquer pessoa, tô super panfletando aqui ao longo desse vídeo. E sério, gente, é verdade. Só procurem, claro, a classificação indicativa em relação aos gatilhos, mas se tiver tudo tranquilo, se você tiver idade pra ler, compre e leia, gente, porque vale muito a pena, de verdade, assim, de coração mesmo. É uma das melhores leituras que eu já fiz, então é muito incrível a gente conhecer essa cultura nova, essa fantasia nova, sabe? Tipo, os personagens são muito marcantes, você com certeza vai lembrar deles. O encerramento é lindo, você vai chorar, você vai dar risada, você vai ficar tenso, você vai sentir várias emoções. E a escrita é super fácil, assim, de ler, tá, gente? Ela vai fluir super naturalmente, a autora escreve muito bem. E os livros também não são muito grandes, tá? Agora falando um pouquinho das edições, o primeiro livro é bem fininho, acho que ele tem 200 e pouquinhas páginas. O maior é o segundo, que tem 400, e acho que o último também deve ter umas 300 e poucas, quase 400. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Minha primeira resenha aqui, vim panfletar muito essa coleção que ninguém fala, mas eu vim aqui falar. E pesquisem mais sobre, tá? Vocês devem achar alguém falando aí na internet, só porque ela realmente não é muito famosa, mas merecia ser mais famosa, gente. É realmente sensacional essa coleção. Super recomendo que vocês leiam. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e comente aqui se vocês querem que eu faça mais resenhas. Eu ainda estou aprendendo, mas, né, posso estar fazendo mais resenhas dos livros que eu mais gostei, talvez os que eu menos gostei. Então, comente aí. E é isso, gente, né? Deixa o like, se inscreve e até semana que vem. E, gente, comprem, tá? Comprem, vale super a pena. Não são livros caros e são livros lindos pra ter na estante. E uma história, com certeza, que vai tocar o seu coração. Então é isso, gente. Até semana que vem. Então, tchau!